estamos aqui hoje dando início à nossa live Autismo, como entender e desmistificar. Vamos conversar hoje com o Dr. Hugo Werneck, que é pediatra especialista em TEA, transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos que estão chegando. Vamos aguardar breves momentos para que o Instagram avise as pessoas que a nossa live está começando e assim a gente tenha uma noite juntos muito especial. Essa live está acontecendo aqui pelo perfil da Endopure Academy, que é uma plataforma de cursos da OnePure Brasil, voltada para profissionais de saúde. Lá vocês podem encontrar informações de diversos temas, sempre acerca da medicina canabinoide, que é um assunto tão importante nos dias de hoje. Vamos conversar, como eu disse, com o Dr. Hugo Werneck, que já está entrando aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em breves momentos eu vou convidar o Dr. Hugo para a gente começar essa nossa conversa. Vamos aqui hoje, nessa noite, semear conhecimento, entender um pouco mais sobre o autismo, o que precisamos entender, o que precisamos desmistificar. Dr. Hugo vai compartilhar com a gente seus conhecimentos, vai compartilhar sua experiência em uma trajetória super importante na medicina e em alguns momentos eu vou convidá-lo para a gente começar aqui a nossa conversa. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite a todas que estão aqui com a gente. Eu espero que essa noite seja uma noite muito especial, com informações importantes, informações relevantes, conhecimento de qualidade, que é o nosso propósito, semear conhecimento e colaborar para que mais pessoas tenham acesso a informações corretas, a informações de qualidade, sempre com profissionais que constroem lindas trajetórias em suas áreas de conhecimento. Então, se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, manda aí o aviãozinho, convida para vir conversar com a gente. Eu gostaria de confirmar, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se alguém puder mandar um feedback aí pra gente, se estão me ouvindo de forma clara, para mim vai ser importante para saber que essa noite vai correr tudo bem com a gente aqui, ok? Dr. Hugo já está chegando, são 7h03, vamos aqui agora procurar o Dr. Hugo para que possamos começar a nossa conversa. Dr. Hugo, vou chamá-lo. Eu sou a Caru Rezende, sou jornalista, hoje aqui representando a Endopure Academy e vou conversar com o Dr. Hugo Werneck, que é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em TEA, transtorno do espectro autista, também especialista em saúde mental de crianças e adolescentes e ainda estudante de filosofia. Eu vou convidar a Pediatria Fora da Curva, que é o perfil do Dr. Hugo, onde ele compartilha várias informações relevantes sobre este e outros temas também. Vamos lá. Tantã. Dr. Hugo já está aqui com a gente. Bem-vindo. Tá me ouvindo? Te ouço bem. Todos ouvem, Dr. Hugo? Sim, todos estão ouvindo você. Dr. Hugo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui nesse espaço para a gente ter essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito importante, muito esclarecedora para todos que estão aqui com a gente, viu? Bem-vindo. Ô, Caro, muito obrigado. Eu tenho que agradecer a vocês, né, da Endopure, você, o Gabriel, a doutora Juliana, a Cíntia, a Lilian, todo mundo por esse convite. Eu também quero agradecer meus colegas, né, do Pediatria Fora da Curva, o Danilo, o Marcelo, o Jackson, que proporcionaram isso, né? Eu sair do consultório e virar um ser digital. É uma Graças a grande eles, né? Hugo, para que isso tudo E a gente aconteça. Contamos com compartilhar você. esse conhecimento, né? Sair do consultório e ampliar esse conhecimento. Exatamente. Então, vamos começar nossa conversa, doutor Hugo. Primeiro, entendendo, assim, o título da nossa live é Autismo, como entender e desmistificar. Então, eu começo te perguntando, o que é preciso
que a gente entenda inicialmente para começar a conversa sobre o autismo. Carol, pode fazer uma pergunta? Ah, O bom. que é autismo para você? Bom, autismo para mim hoje, né, que depois de uma conversa longa com o doutor e com outras pessoas também, é uma característica manifestada em algumas pessoas que faz com que que as pessoas tenham algumas manifestações como agitação, irritabilidade. E eu entendo hoje que é um transtorno, mas eu vou deixar para o senhor falar, né? Não, então, mas olha como que é complicado, né? Você perguntar como é que eu explico uma pessoa que tem autismo? O que é o autismo para mim hoje? Para mim, o autismo é um transtorno. Então, para ser um transtorno, tem que trazer uma disfunção grave. E é um transtorno do desenvolvimento. Ele foi moldado no século passado e nesse século. Então, a palavra autismo apareceu em 1900 para designar algumas características da esquizofrenia infantil. O Kanner e o Asperger começaram a delimitar esse transtorno. E ele foi criar muito corpo na década de 80, quando vieram os transtornos globais do desenvolvimento e o autismo começou a aparecer. Tudo isso é uma medicina estatística. Então, hoje a gente está com o DSM-5, o DSM-3 é de 80, o DSM-4, se não me engano, é de 93, 94, o DSM-5 é de 2013. Então, de uma característica que era para 1 para 10 mil, hoje é uma característica de 1 para 50 pessoas. É muito prevalente, mas a gente não pode esquecer que é um transtorno. E o que eu acho importante do autismo, que é um transtorno na socialização. Isso que pega, né? Esse indivíduo vai ter uma dificuldade de socializar, vai ter uma dificuldade de absorver a cultura que ele está vivendo e vai gerar uma disfunção na família, na escola, em todos os ambientes. O interessante também é não romantizar o autismo. Se ele é um transtorno, a gente não pode romantizar. A gente tem que diagnosticar e, depois de diagnosticar, encaminhar o tratamento. Então, quem tem um déficit na socialização, na interação, na fala, na comunicação, possivelmente está dentro desse transtorno. E por que o senhor diz sobre não romantizar? O que o senhor acha que é romantizado hoje sobre o autismo? Eu acho que com o DSM-5, quando virou o espectro autista e deixou de ser o transtorno, o autismo infantil, que sumiu o Asperger, hoje a gente entende que é um transtorno que gera muitos desafios. Então, antes a mãe falava pra gente, ele não é autista não, ele é Asperger, tentando criar, né, que vai estar tudo bem, não vai estar tudo bem. É um transtorno, gera uma disfunção, mesmo sendo leve ou grave, gera uma dor para a família, gera uma dor para o paciente. Então, isso do espectro, que parece que é novo, do DSM-5, mas já é pensado desde a década de 80, coloca essa turminha toda nessa visão do cuidado, da inclusão. A gente não pode romantizar igual eu falo. E autista vai ser igual o Messi. O Messi não é autista, né? Parece que foi um jornalista que falou, ele até processou o jornalista. Então, essas ilhas de habilidades que parecem ser positivas, quando a gente pensa que nós somos seres sociais, políticos, isso esbarra muito. Então, não tem função, decorador de calendário. Eu conversei com você, né, com um paciente, não, mas, doutor Hugo, fala sua data de nascimento. Eu falei, 2 de janeiro de 1980. O menino falou, quarta-feira. O que tem isso daí, né? O que gera de contribuição para esse indivíduo? Se ele não tem amigo, se ele não socializa, se ele não entende o que é o outro, se ele não entende quem ele é. Por isso que eu falo que não pode romantizar, principalmente porque a maioria dos pacientes com autismo tem um déficit cognitivo. Antigamente falava o retardo mental. Poucos têm um cognitivo normal e raros têm altas habilidades. Então a gente não pode romantizar isso daí. Entendo, perfeito. E entendendo, né, isso que o senhor acabou de falar, o que a gente precisa, então, desmistificar? Caru, é tão complicado isso porque vão sendo criadas leis, vão sendo criados protocolos que vão criando verdadeiros gargalos
para um transtorno altamente prevalente, igual a gente conversou hoje cedo, né? Não tem Associação dos Hipertensos de Belo Horizonte, Associação dos Diabéticos. Essa turma já foi absorvida pelo serviço público. Eu acho que o autismo tem que ser absorvido pela pediatria e pelo médico da família. É muito complicado você esperar um especialista para dar o diagnóstico. O pediatra já é raro, então tem que ter o pediatra e o médico da família. Essa visão que a gente tem, incorreta, que todo mundo está incluído, não existe. São poucas pessoas que têm plano de saúde. E mesmo com plano, não consegue. Quem está no Sistema Único de Saúde tem que ter o direito de saber o que essa criança tem, iniciar um tratamento precoce, um tratamento é, complexo, mas simples de ser prescrito. Então, a Sim. gente tem que desmistificar isso e colocar no posto de saúde. E outra coisa, a partir do momento que der o diagnóstico, quem vai tratar? Para onde que a gente vai encaminhar? Fizer um programa de computador que vai falar, piscou o olhinho com 4 meses e tem autismo. Para onde a gente vai encaminhar essa turma? E também tem outro problema. Aceitar ou não aceitar o diagnóstico, a família. Para mim, aceitar é primordial, é um transtorno genético. Você só vai estar postergando o problema, o desafio. E você não pode esquecer que, como é genético, esse indivíduo, se ele tiver um autismo leve, vai vir um neto. E aí? Como é que você faz? Então, isso para mim que é desmistificar. Hoje a gente está com várias pesquisas falando que 1 para 37, 1 para 50, mas ninguém dá o diagnóstico. Eu acho que não tem que ser 1 para 20 ou para 37. Se colocar 1 para 200 e a gente diagnosticar e trazer qualidade de vida para essa turma, para essa família e para esse entorno social, isso vai ser muito válido. E o senhor está dizendo aí sobre essa questão de entender o que é, né, diagnosticar. O senhor encontra muita resistência no seu consultório das pessoas aceitarem o diagnóstico? Como que funciona isso na sua experiência? Então, quando eu olho no meu prontuário eletrônico, eu vejo lá 2 anos de idade, primeira consulta. Eu falo, meu Deus do céu, lá vem mais um paciente. Aí chega com audiometria, impedanciometria, relatório de psicopedagogo. Eu falo, o que essa mãe está imaginando naquela cadeira, esperando eu atender? Será que ela quer confirmar ou será que ela quer descartar? Aí que está o grande problema. Se o menino tem autismo, ele nasceu com autismo. Ninguém descobre autismo com 14 anos. Ele não teve o diagnóstico. E se ele tem autismo, isso é importante você perceber que a partir da década de 80 não é um problema afetivo, não é culpa. A mãe que não deu educação, a pandemia, o apartamento que é pequeno, o cachorro que morreu, o pai que separou, é um problema cognitivo. Esse indivíduo nasceu com essa característica genética. É muito difícil. Se a mãe não aceitar, ele vai ganhar diversos diagnósticos. Ele vai virar hiperativo. O que acontece? Com 2 anos não está falando, aí o profissional vai falar que é normal. Com 4 anos vai falar que a mãe está procurando o que não tem. Esse menino não desenvolve, vai falar que ele é hiperativo, que ele é desafiador, opositor, vai falar que ele tem dislexia. Na adolescência ele tem dificuldade de interagir, ele quer ficar isolado, vai falar que ele está deprimido. Depois vão falar que ele é um bipolar e que ele é um esquizofrênico. É muito complicado, a gente tem que quebrar essa cadeia e desmistificar. Aceitar ou não, para mim, é o de menos. Eu penso em tratar, fazer esse tratamento. Complicado, né, Exato. Carol? Sim, muito complicado, porque você estava comentando comigo sobre as dores dessas famílias que vão até o doutor, né? A partir do diagnóstico, vamos falar sobre duas coisas agora. Diagnosticou, como que é o tratamento e como que você enxerga esse papel fundamental aí, pela sua fala, da família no tratamento da criança que é diagnosticada. Sendo ou não sendo diagnosticada, a gente vai ter os desafios dessa criança. E acaba que essa família está meio que julgada, pois é um transtorno social e depende da cultura que a gente está inserido.
Isso eu não estou falando do nada, não. Está no DSM-5. Um dos fatores prognósticos é a cultura que ele está inserido. E a cultura do brasileiro é entrar na vida do outro. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo, você que me deu limite. Se fosse meu filho, não, aquele indivíduo está lá formado. A gente tem que entender as características dele e é tudo muito previsível, Caru. A gente sabe a dificuldade que esse menino vai ter na interpretação de texto, no português, nas habilidades sociais. É, é, é muito difícil. Essa família está julgada. Ela está julgada tanto pois não vai ter o acompanhamento e quanto que ela vai entrar na mídia social, nas redes e vai ver que existe tratamento possível, mas ela não consegue se enquadrar. O tratamento do autismo não é medicamentoso. O tratamento do autismo é através das terapias. A gente trata os sintomas-alvo: agitação, irritabilidade, rigidez, inflexibilidade. Esses são os problemas. Nós somos flexíveis, nós não somos rígidos como espécie. Por isso a gente consegue se relacionar. Deu essa trava, a família toda pena e quem está no entorno também pena. E a gente sempre que a gente conversou que hoje a mulher ela é bombardeada, então Sim. na pediatria ela é bombardeada. Nasceu um menino, ela deixa de existir. Ela vira a mãezinha, né? Ô mãezinha. Se deu peito, o pediatra que conseguiu. Se não deu, a culpa é dela. É muito complicado. E outra coisa, quando ela está com esse menino, uma criança de 7 anos, ela infere que ele tem capacidades cognitivas que ele não tem, ela começa a conversar. Lógico que ela tem que conversar, cantar, tudo, mas você não pode inferir qualificações cognitivas para esse menino. Ele não entende. João de 7 dias. Ah, João não gosta de tal música. João nem sabe quem é ele. Perdeu-se muito isso na pediatria. Interessante. Essa mãe, que é a mãezinha, quando descobrir que é autista, ela vai virar guerreira. Ô guerreira, é muito triste, ela é massacrada. E teve essa mudança de paradigma. Antes a pediatria, na década de 70 e 80, valorizava os meninos mais gordinhos, né? Tinha o bebê Johnson, que era um menino gordinho. Não valorizava a vacina. Então, o problema da pediatria era morrer de gastroenterite, morrer de pneumonia, morrer de meningite. Veio vacina, veio incentivo ao aleitamento materno. Hoje, o que acontece? Hoje, os problemas são de saúde mental e de obesidade. Então, você tem uma mãe, que a gente conversou, uma mãe pós-graduada, independente da graduação dela, qualquer mãe, mas você põe uma mãe com doutorado, que ela é forçada a contar quantos minutos que o menino dormiu por dia e quantos cocôs que ele fez. Qual que é a função disso? Qual que é o problema que essa mãe vai enfrentar quando tiver 2 anos e ver que o menino tem autismo? Como que ela vai ter resiliência? Como que ela está sendo preparada? Então Sim. está muito vago a pediatria. A gente precisa olhar, né, como seres integrais, né? Muito importante. Eu imagino que tem muitas mães aqui, tô vendo alguns perfis aqui que começam com a palavra mãe, e esse é um assunto que nos toca muito, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor uma pergunta simples, mas que eu ouço de muitas pessoas, que a que eu devo ficar atento? Quais são os primeiros sinais? É possível? Quais seriam os primeiros sinais? Ao que a mãe, o pai, a família deve ficar atento para entender e levar uma possível consulta para entender esse diagnóstico? Olha, eu vou te falar o que você tem que ficar atenta, invertendo sua pergunta. Então, tem mães Hum. que não têm o diagnóstico, elas estudam autismo, para com 6, 7 anos levar um questionário gigantesco para mim, para tentar me provar que o menino tem autismo. Na verdade, quem tem que fazer isso é o profissional, é o pediatra. Ele tem que avaliar os marcos cognitivos, o sorriso social, a angústia do 8º mês, a funcionalidade, quando o menino começa a pegar porque quer, a abstração. Não pode culpar a família e a mãe. Ela procurou um profissional que estudou anos para isso. O profissional tem que estar preparado, não você, pai e mãe. Então, eu não estou num pronto atendimento. O que você acha que tem? Tem pneumonia ou tem asma? Não, eu que tenho que tomar essa decisão. Sim, Não sim, pode colocar sim. essa culpa para vocês.
Lógico, você tem que estudar, mas hoje está tão complicado que estudo está tão vago e sem função. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você estudar e aplicar na prática. Você não vai ter a prática. Se responsabilizar também pelo Não, diagnóstico, né, não, doutor? não, é o profissional. Exatamente. Eu olho para o pai e para a mãe quando entra no consultório, eu olho para a criança, eu avalio com 3, com 6, com todas as idades esses marcos. Então não é o pai e a mãe, é o profissional, mas ele tem que ser treinado. E o senso comum hoje é, leva a gente mais para preocupar se deu ou se não deu bico, se é, botou muita roupa ou colocou pouca roupa. E é tão interessante que essas mães que questionam os avós por condutas culturais, botar baba da avó aqui para parar com soluço, botar moeda no umbigo para não ter hérnia, eles usam colares de resina achando que o menino não vai ter cólica por isso. Então ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas, entendeu? Não é função sua, é função do profissional. Você procurou um profissional. Se eu procurar um engenheiro, eu não tenho que estudar matemática concreto nem nada, não. É esse profissional que tem que te guiar. É o que eu penso. Perfeito. E fala um pouco para a gente, então, sobre as fases. Existem manifestações diferentes de acordo com a idade? Como que funciona isso? Tem manifestações que quando você é treinado para olhar o seu pediatra, especialista em saúde mental, especialista em autismo. Então, minha visão é diferente. Qual que é a qualidade do movimento? Qual que é a qualidade da interação? Qual que é a qualidade do motor? São questões sutis, mas eu acho complicado você colocar essa possibilidade de diagnóstico com 3 meses, pois a mãe vai vivenciar um luto gigantesco, até 2, 3 anos, para saber se tem ou não tem. Esse luto, ele já é vivido para os que têm. Tem que ser, é muito cruel. Então, ai, vamos pesquisar agora com 3 meses. Essa mãe fica desesperada. Não é que eu vou deixar de intervir, mas eu tenho que preservar a qualidade de vida dessa mulher, dessa família. Não tem Exatamente. fórmula. Você não pode abdicar da pediatria. Quando o menino tem um diagnóstico de autismo, ele não deixa de ser criança, mas aí some da pediatria. Isso é muito complicado. Ele vira autista. Ele não é autista, ele é uma criança com autismo. Difícil, né? Muito, porque continua tendo as necessidades de uma criança, É, como o doutor está falando. pode ser E às diabetes, vezes a pode gente ter pega pneumonia. só como diagnóstico. Isso é muito importante, essa visão bem humanizada, né? Da família, do paciente, como que isso provavelmente isso deve afetar o tratamento também, o desenvolvimento do tratamento. O que Carol, o senhor pensa? não é humanizado isso daí. Isso é básico. Nós perdemos Oh, o que é humano. Eu não tenho que treinar ser humano, pois eu sou ser humano. Isso é básico, Carol. concordo plenamente com o doutor, plenamente. E aí, voltando para o tratamento que o senhor estava descrevendo, conta para mim um pouco, assim, entrando na questão mais específica do tratamento, como que o senhor começou o contato com a terapia canabinoide? Então, acho que foi 2016 ou 2017. Na verdade, as mães começam a procurar a gente. E em 2017, a mãe queria entrar com a terapia, com CBD, para o paciente, com a polifarmácia, aquele tanto de remédio. Quando você pega uma receita com 35 comprimidos, tem alguma coisa de errado. Não está funcionando. E naquela época, a gente tinha visão do canabidiol atuar somente nas crises de convulsão. Como o menino tem 30 convulsões, né? Estava muito específico para o neurologista. Só que tem que ir com um aumento do diagnóstico do autismo e dessa demanda, quando você começa a atender muito paciente com autismo, 90% tomam risperidona numa dose baixa, mas 10% de 1.000 é muita gente. Vem com uma polifarmácia, você se sente, é, é, como é que eu falo?
incapaz, impotente. E eu vi que essas mães estavam procurando o canabidiol, e eu sou totalmente alopata. Eu sou médico de pronto atendimento. Eu uso antibiótico, eu uso adrenalina, eu uso tudo. Eu não, eu não acredito em terapias, de luz, não acredito. É cada um. Mas eu vi que estavam trazendo qualidade de vida para esses meninos, para esses pacientes, e eu tinha que estudar, porque a demanda ficou gigantesca. E eu não queria ser prescritor de canabidiol. Eu queria ser um médico com o leque ampliado para poder tratar meu paciente em todas as situações. É o que a gente conversou, né? Eu não posso impedir uma família de ter qualidade de vida. E olha só para você ver, cara, os remédios que. Não estou defendendo o canabidiol, não, de forma nenhuma. Eu não tenho conflito de interesse. Mas os remédios que tratam autismo, estabelecidos, Aldol, risperidona, aripiprazol, só. Tudo a gente usa off-label. A gente tem que dar quetiapina off-label, lamotrigina, para tentar trazer uma qualidade de vida para esse menino. E o CBD começou a trazer qualidade de vida, tem estudos, tomara que tenham mais e mais e mais estudos para a gente ter segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria enviou para a gente um, uma parte acadêmica do canabidiol, até falando que não tem tantos estudos, mas você pode prescrever. E a minha professora, que é a Marília Macarum, paciente grave, grave, com tantos comprimidos. Falei, Marília, o que que eu faço com esse menino? Ela falou, Hugo, os remédios são os mesmos. Ninguém passa remédio diferente, são os mesmos. Pensa em tratar a estrutura. Aí me deu um clique. Falei, meu Deus do céu, se trata a convulsão, está mexendo na estrutura. Eu não posso pensar só numa crise convulsiva, eu tenho que pensar no paciente. E acabou que conheci a Cíntia, conheci o Gabriel, e por causa da Endopure Academy, né, que vocês têm, eu fui me qualificando e vi uma palestra do Dr. Alisson Motter, aquele pesquisador, acho que da Califórnia, e que me Sim. deu um respaldo. E ele falou, olha, use uma marca qualificada para você ter referência. Então, eu passei a usar só vocês. E comecei a ter uma resposta muito boa. Tem paciente que não tem, mas tem paciente que não tem com risperidona, com aripiprazol, com aldol. Mas eu tenho que resolver aquele problema. Se eu não tenho efeito colateral grave, e eu sou médico, eu vou pedir exame, eu vou acompanhar esse paciente. Então, foi Claro. aí que eu caí com vocês. E o CBD trata dor, trata gastrointestinal. O menino não fala. Eu não sei o que ele está sentindo. Esses remédios têm muitos efeitos colaterais. Se eu der 35 comprimidos, o menino melhorar, ótimo. Mas se eu der 35 e não melhorar, eu estou falhando. Por isso que eu comecei na medicina canabinoide. E estou tendo muito resultado. Tomara que tenham vários e vários estudos para comprovar isso aí. Gostaria de perguntar sobre isso, assim, nos pacientes hoje que o senhor trata. Quais são os principais benefícios que o senhor observa depois que começa o tratamento com canabinoide? Cara, essa visão é tão restrita de benefício, pois a gente não tem lugar de fala. Dependendo do menino sentar à mesa e olhar para a mãe, já é um benefício. Dependendo dessa mãe conseguir tomar um banho, almoçar, já é um benefício. O grave, o leve, o moderado causam uma dor gigantesca nas famílias. A gente não pode julgar essas dores, cada um tem a sua dor. O que eu penso é trazer benefício. Então, o que eu consegui? Diminuir a agitação, diminuir a irritabilidade, movimento estereotipado, o menino ficar mais centrado. Eu não estou focado no currículo escolar, eu estou focado na qualidade de vida. Eu Sim, penso mais na espécie e depois eu vou pensar na cultura. E outra coisa, qualquer remédio que a gente entre, canabidiol, risperidona, o menino está com um sintoma negativo e ele melhora, a gente fica muito feliz, depois a gente acomoda com essa melhora, mas a gente não lembra como é que ele estava antes.
Então eu acho que a gente perde muito tempo em não contemplar essa melhora. Parece que você sobe um degrau que você nunca ia alcançar, fica extremamente feliz e coloca um outro degrau para você. Isso que é o autismo, né? Excelente, excelente. Perceber, né, cada pequena melhora no dia a dia é muito significativa para essa família que está vivendo, Caru, né, tem doutor? vezes que eles chegam com uma queixa, reclama, 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 a gente conversa, 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 sai com a mesma dose. O problema, e sai todo mundo feliz. É, exatamente, está em outro lugar, né? É, Eu vou ler para não são escalas, Caru, é o indivíduo, você. é a família. Entendo perfeitamente. Ó, vou ler algum comentário aqui que as pessoas estão colocando para o senhor, ó. Marisa Fonseca Rodrigues está falando, está começando a precisar treinar a humanidade das pessoas. Risos. Isso. Como o senhor disse, né? Não deveria ser preciso, mas infelizmente hoje a gente ainda fala nesse termo. Eu acho que no Café está autismo falando. falta quem trata o paciente com autismo, é, tem não me interprete mal, tem os mesmos sintomas do paciente. Não tem uma dificuldade na empatia, tem uma dificuldade na coesão. Isso é muito triste para a família. Eu não sou coach Sim. de ninguém. O que a Marília me ensinou também é que eu não sou, aquele paciente é meu. Eu não tenho um paciente. O paciente que tem um médico. Se ele quiser mudar e o outro trouxer qualidade de vida, excelente. Dependendo, eu vou aprender com o outro. É, é Que bonito. difícil, né? É difícil, mas como você está dizendo, é uma realidade enfrentada, né? A gente está aqui com a Fafese também falando gratidão, doutor Hugo Werneck, pela caridade de nos repassar seus conhecimentos. Fábio Piedade do Gerais, Ô, o senhor gente, atende lá em Gerais. sou concursado lá há 10 anos. E é Ai, interessante que eu passei, Caru, em primeiro e em ah. último lugar lá. Só tinha eu de inscrito. Não tinha. Que sorte dessa cidade, que sorte de Não, ter o doutor que lá. sorte minha de ter eles. Muitas pessoas aqui mandando abraços, muitas pessoas mandando palmas para o doutor, agradecendo o reconhecimento, agradecendo estar aqui com a gente hoje. Ó, Fran está dizendo demais, viu? Demais. Muitos pacientes aqui, ó. Eu acredito que estão aqui. Tem uma pessoa aqui, ó, Rejane, vou passar para o doutor, que está falando assim, doutor, fala um pouco da epilepsia. Minha filha, depois de 15 dias, Uhum. está dando crise. Antes dos 15 nunca teve. Tem cura a epilepsia? Então, eu não sou, o pessoal confunde, né? Tem gente que chega lá comigo pensando que eu sou neurologista, eu não sou. Eu sou pediatra, especialista em saúde mental, especialista em autismo. Eu não entendo muito de epilepsia. Quem entende de epilepsia é o neurologista infantil, a Catiúza. Sim. Então, igual tem que Então, procurar essa atividade, né? eles confundem muito a parte da saúde mental com a neurologia, o AVC, epilepsia, as crises sem controle. Então, Rejane, fica a dica de procurar, né, um neurologista infantil, né, para poder fazer essa correta avaliação, né, Complemento, doutor? senão A gente está eu não tenho esse conhecimento. com o perfil Trem Criativo dizendo que a classe médica precisa se atualizar. A maioria dos médicos não tem essa visão. É Não isso. tem, mas eu acho que essa comunicação, esse debate que vai trazer para os médicos, não só para os médicos, mas para os professores, tem essa disjunção da pediatria com a pedagogia. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre isso também. Você tem uma visão muito particular, né, sobre como que a educação também pode colaborar na A qualidade de vida Luana, desses pacientes. Fala um pouco. igual na medicina, separou muito especialidade. Então, você tem especialista em dedinho, especialista em dedão. Nós temos que juntar tudo isso, a educação com a saúde. Tem que juntar, tem que entender, e tem que conversar, pois um precisa do outro. O que eu falo,
as mesmas dúvidas dos professores são as minhas dúvidas, não mudam. A mesma vontade de ajudar, é a minha vontade de ajudar também. Ué. Eu dei uma palestra na escola da TT, a gente está querendo, eu não gosto de falar ajudar, a gente está querendo entender e ter técnica. As dúvidas são as mesmas para os médicos, para os pediatras, para os professores. Excelente, excelente. É preciso também, né, que essa criança seja abraçada de uma forma integral, né, doutor Hugo? Em todos os ambientes, como você falou, essa parte social, essa parte relacional, é importantíssima também que o tratamento seja eficaz, né? Caru, a gente só vai conseguir essa parte integral com os autistas quando a gente tiver essa parte integral com os típicos. É ilusão. A gente não tem investimento em educação, a gente está enxugando gelo. Olha só para você ver, eu atendi um paciente que toma 6 comprimidos de Ritalina. 9 anos, 6 comprimidos de Ritalina. Se você tomar um, você ficar com o olho, você que é magrinho, você vai ficar com o olho todo regalado. E a escola falou que não precisava de professor de apoio. Não precisava porque ele toma 6 comprimidos de Ritalina e um de risperidona. Se tivesse um professor, essa criança poderia tomar um comprimido e um de risperidona. É, é, é muito complicado. A gente não vai ter solução tão cedo. Nós temos que discutir como sociedade. Discutir Com certeza. educação. Discutir educação. Eu vou terminar filosofia, eu vou fazer pedagogia. Olha só, doutor Hugo é incansável. Ó, a gente tem aqui a Alexandra que está falando, tenho muitas dúvidas como psicopedagoga. Então, o tratamento do autismo, ele é muito complicado, essa parte da psicopedagogia. E tem que estar alinhado com o médico pediatra na medicação ou não, e no tipo de intervenção que vai ter, e qual grau que vai ter. E o que a família espera. Para mim, no autismo, as cartas já estão na mesa. É grave, é moderado ou é leve, né? E dentro disso a gente tem que trabalhar. Quanto mais você estudar, mais você vai ter ou não respostas, mas você vai mais seguro, vai estar mais segura Vai ter mais do que perguntas, fazer. né? Mais perguntas. As Na pessoas verdade, é estão esse vazio que a concordando com o gente senhor. tá, esse vazio que a gente tá de querer intervir. Uma pneumonia eu dou amoxicilina, resolveu. Uma anemia eu dou sulfato ferroso. Mas no autismo, que essa criança dentro de uma escola, que um funcionário pode desregular ele e gerar um transtorno por semanas, como é que eu faço? Eu sou uma peça muito pequena. A gente tem que Importante. discutir, a gente tem que discutir para trazer qualidade de vida para essa população. Eu lembro que quando eu estava na 7ª série, 6ª série, aqui em Belo Horizonte, começou a escola plural e começou a entrar os alunos com deficiência física, deficiência cognitiva. Era tão esquisito para a gente ter um menino que tinha epilepsia, um menino com transtorno motor, um menino cego, um menino com deficiência auditiva. Hoje já ficou normal, mas o autismo você não vê. Então, o menino numa cadeira de roda, você vai ajudar ele a subir a escada. O autista não, você vai xingar a mãe, você vai julgar ela, você vai fazer um julgamento moral dessa mãe, porque você não vê. Então, a inclusão é invisível. Eu gosto muito daqueles, dos colarzinhos que indicam, né, o girassol, o símbolo do autismo. Eu estava com a minha menina lá em São Paulo há uns 10 dias. Olha que loucura. Eu acho que a mãe não entendeu nada. Estava lá na 25 de março, numa loja gigantesca, vi uma mãe com colar do autismo. Eu falei, olha que legal, sua menina tem autismo. Ela, o que é isso? Eu falei, não, desculpa, Ela eu falou, sou como assim? especialista em autismo. Quer dizer, se ela não tivesse o colar, seria mais um na multidão. Sim. E olha só para você ver, Caro, eu dei bico para minha menina. Fazer o quê? E como eu dei bico, eu não comprei um, eu comprei 10, porque quando perde à noite, você fica doido. E eu estava na rua, uma senhora me parou. Você sabe que o bico faz mal? Eu falei, sei.
Mas você Sou um sabia, eu falei, pediatra. sei. Não, falei, não. Falei, sei, ela não entendeu nada. A gente está perdendo o lugar de fala e a mãe está perdendo essa capacidade de tomar decisões. No autismo também. Tá bom ou tá ruim? Tá sendo válido? O doutor Hugo está me ajudando ou não? A terapia está ajudando ou não? Eles não têm essa. Está perdendo essa capacidade de avaliação do que está acontecendo. Ah, o bico é ruim, eu quero dar, quero. Vai empreender, né? Não estou fazendo apologia ao bico de jeito nenhum, porque vai incentivar o desmame. Mas não são regras, são pessoas. A gente escolhe as lutas que a gente É. quer lutar, né, doutor? Cada um de acordo com a sua realidade, com a sua possibilidade, com o seu meio Agora, social. agora o que eu queria falar do CBD, que é uma. O Piaget fala, a gente não é ser de potência, nós somos seres de possibilidades. Eu não posso perder possibilidade com um paciente meu, dando ou não dando certo. Eu tenho que ter um fármaco que não vai trazer um efeito colateral, que eu tenho controle. Eu tenho que trazer qualidade de vida para essa família. Eu não tenho que julgar. O que é ético? O que é moral? Né? A moral é o que a gente colocou. A ética é o julgamento moral. Eu vou te fazer, olha. Você está com o meu carimbo. Ó. Pega meu carimbo aí. Hum, Eu atendo uma cidade. Atendo mesmo uma cidade no interior. Autismo tem que fazer fonoaudiologia, não tem? uhum, Tem que fazer, não é? Fono sim. TO. Para essa mãe lá, ela anda 2 horas de estrada de terra para ir a Diamantina, espera 3 horas e tem uma sessão de meia hora. E depois volta, 1 hora e meia. Ela não recebe dinheiro nenhum, vai gastar dinheiro com lanche. É uma mulher com um nível sociocultural sem dinheiro. Moralmente, eu tenho que pedir, não tem? Mas eticamente, você pediria? O que você faria, Carol? Doutor Hugo, é uma questão. Carimba, o que você faria? É uma questão. Não sei o que eu faria agora. Esse é o meu dia a dia. O meu problema não é o diagnóstico, o meu problema é a ética e moral. Caramba. Caramba. É isso mesmo. As realidades são tão diversas, né? Aproveita e fala um pouquinho sobre isso. A gente está aqui, ó, com muitas pessoas dizendo que são seus pacientes, de cidades diferentes, agradecendo. Tem uma pessoa pedindo para deixar a live gravada. A live vai sim, tá, Camila? Vai estar gravada aqui. Depois, se vocês quiserem revisitar as falas do Dr. Hugo, mandar para as pessoas que vocês acham que precisam conhecer um pouquinho mais. Fala um pouco dessa realidade que o senhor encontra no interior, né? Marisa, a Porque Marisa colocou, o poder público precisa ajudar. Não precisa ajudar, não, é precisa. função dele. E a gente não pode deixar as leis criarem gargalos. A minha menina, depois na mensagem final eu vou falar dela, teve um AVC, eu vou pegar um, um isenção de PI, de tudo. Eu tive que pedir um outro médico na cidade que eu atendo, com carimbo da unidade. Quem quer ter um passe intermunicipal tem que ter um especialista. Moralmente ótimo, é um especialista que está olhando, mas não existe. Não tem. A gente tem que acabar com esses gargalos. Você, Caru, você não consegue asfaltar sua rua. Quem asfalta é a prefeitura. Sim. Então, se você der um O LOAS para um interesse menino, e se esse dinheiro de um salário não foi investido num psicólogo, num pedagogo e numa terapeuta ocupacional no posto de saúde. Mas está longe, né? É uma utopia, mas se a gente não entender quem está representando a gente não vai conseguir. exatamente. A gente vive de sonhos também, né, doutor Hugo? Mas não pode Precisamos ser viver só. Mas não. para não só, precisamos sonhar para continuar acreditando que é possível transformar a realidade, É né? uma E transformar para realidade. melhor, transformar Gente, é com uma mais. realidade muito dura, você não tem noção. A mãe chega sorrindo lá, mas em casa. A Carolzinha minha, eu não tenho nenhum filho com autismo. Todo mundo fala, sua menina tem autismo? Não. Porque parece que quem está engajado na causa tem algum parente que é tão sofrido, tão dolorido, que você tem que procurar, estudar, e acaba que você
começa a fazer parte da causa. Mas a Carolzinha, com 4 anos, tem vezes que chega aqui chorando, chorando, chora meia hora. Eu falo com a minha esposa, Cláudia, você não tem noção o que é um menino com autismo. São 4 horas chorando. São 6 horas chorando. É muito complicado. O paciente pode estar feliz no consultório, mas é um dia a dia muito, muito, muito complicado. É muito. Eu não gosto de falar triste, né? Eu acho que é uma capacidade de resiliência que essa família tem que ter e a sociedade não tem, né, Carol? Aí que tá faltando. Sim. A gente ainda não abraça, né, as dores de todos, né? Não Tem tem. a Bruna tá falando, o problema de sonhar com tombos que vêm, porque é tão difícil o dia a dia, como você tá falando das dores que você encontra, né? É o dia a dia, todo dia. O dia a dia. Bom, mas nesse sentido de entender também que o tratamento pode aliviar, pode colaborar para esse dia a dia também ser um dia a dia mais possível, né, para a família, conta para mim um pouco do retorno que os seus pacientes têm dado para você. Assim. Com Imagino que o Canadol, senhor tenha muitos pacientes. Você tem noção de quantos pacientes o senhor atende não com tem. transtorno? Não tem. Não, não, com transtorno, aí eu acho que mais É, de 1.000, 1.500. mais de mil? É. É muita gente, porque quando eu comecei, por que eu estudei? Eu sabia que tinha, mas você dá o diagnóstico, você é estigmatizado também, Carol. Então você tem que ter um conhecimento muito amplo para você peitar o seu diagnóstico. Senão você vai ter a sociedade inteira falando que não tem. Sim. Então são anos de estudo para falar que tem. E o pessoal que acha que não tem a visão tão embarreirada que fala não tem. Para o doutor Hugo, todo mundo tem autismo. Mas não pergunta para mim por que eu acho que tem autismo. E ninguém procura esse profissional para dar o diagnóstico, mas todo mundo procura. Então por que não tem esse link? Difícil, né? Demais. 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 Eu fico só imaginando, fico só imaginando. A gente está aqui, ó, com a Ana Fer Dantas dizendo: se eu pudesse, colocaria um outdoor na porta da casa responsável do Ministério Público com fotos minhas antes e depois do CBD na vida do Caio. Mas mudou. Não estou puxando bandeira de medicação, nem do produto de vocês. Mas eu tenho que ter uma possibilidade. Eu não posso ficar parado esperando. Eu sou médico, eu sou médico pediatra, eu sou da atenção básica. Eu tenho que ter esse controle dos exames, se vai trazer efeito colateral ou não, com qualquer outro medicamento, mas eu tenho que ter a possibilidade de qualidade de vida para essa família. Com certeza. Caru, se Uhum. diminui 60 convulsões para o menino e o menino passa a ter uma, passa a não ter nenhuma, como é que eu posso pautar só na convulsão? Eu tenho que ampliar esse leque. Você olha de uma forma mais geral para esse paciente, É, né? Como o senhor disse, não é um autista, é uma criança é uma ou um adulto criança com transtorno de autismo. diagnosticado. É aquele estigma, né? Exatamente. E aí hoje o senhor encontra, né, nessa trajetória toda que o senhor já tem com a pediatria e depois esse seu encontro, né, com o tratamento com a terapêutica canabinoide, o senhor encontra hoje mais resistência ou mais braços abertos para isso? Eu acho que o desespero é tão grande, a dor é tão grande, que eu vejo mais braços abertos. Então, tem pacientes que me vêm como pediatra e falam: vou contar um segredo para o senhor. Eu falei: o que foi? Eu comprei canabidiol. Eu falei: meu Deus, por que você não me falou antes? Por que você não me... Porque é importante também entender, né, doutor Hugo, qual comprar, É, onde correta, não é só comprar, não é? não, mas Fala um pouco meu sobre Deus do céu, eu não vou te xingar, eu quero a melhora do seu isso, menino. Ai, o lógico. senhor é prescritor? Eu falei: não, eu sou médico. Eu sou- Como que o senhor, como médico, se sente seguro para poder. Agora eu estou me sentindo seguro, Caru.
Antes eu me sentia meio no limbo, né? De não ser considerado como charlatão, não ter tantos estudos. Hoje eu me sinto super seguro, porque se trouxer um benefício, ótimo. Se não trouxer, eu vou suspender, igual os outros medicamentos. É um medicamento, né? Isso É, é sério, né? ué, é igual os outros medicamentos. Mas, pelo amor de Deus, o menino toma 35 comprimidos, eu dou 6 gotas de manhã, 6 gotas à noite, 10 gotas do molho. É difícil. Então, Sim, hoje eu me sinto muito confortável. Tomara que tenham vários e vários estudos para ficar mais confortável ainda. com certeza. Esse é o caminho que desejamos também, né? Cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação embasada, informação científica, estudos sérios, né? Para que a gente possa contribuir para a qualidade de vida da população como um todo. A Isso, gente ô, está Caro, é desesperador, Caro. É desesperador você ter uma família pedindo auxílio. Você não sabe, você não tem noção. E você, A Renata Pérez está comentando aqui, ó, o desespero abre a cabeça da gente. Ela falou, eu sou uma dessas. Demorei 2 meses para contar para o doutor Hugo que meu filho usava canabidiol. A Renata. eu não xinguei nem nada. Ah, doutor Hugo, a gente poderia ficar aqui conversando, ó, horas sobre esse mesmo assunto, que eu acho que com certeza teria muita coisa a ser falada, a ser compartilhada na sua experiência, mas a gente está chegando aí nos nossos minutos finais. Oh, que Falta pena, pouquinho gente. tempo, passou rapidinho, né? Não, já Conversa falei boa. demais, né? Já falei demais. Já falou, foi até pouco. A gente tem que programar uma nova conversa para a gente poder ter o prazer, a alegria de ouvir você mais vezes, porque são muitos anos, muita estrada boa para compartilhar com a gente. E eu queria perguntar ao senhor se eu gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, para a gente terminar. Eu gostaria de deixar uma mensagem muito especial para vocês. Porque, igual nós somos seres humanos, né? Nós compartilhamos das mesmas dores, né? Mesmo o menino também, a gente tem dor. E o que aconteceu comigo? A TT, vou ser breve, tem 11 anos. Com 5 ela teve um AVC, Carol. Caiu, minha esposa estudava na escola que minha esposa trabalhava, caiu, parou metade do corpo. Minha esposa me ligou, eu cheguei no Vila da Serra, onde eu trabalhei durante anos, na sala de emergência, que eu atendi vários pacientes com convulsão, com tudo, estava minha menina lá desacordada. Eu falei, meu Deus, e a minha esposa parecendo que estava saindo de uma guerra parada, assim, sem entender nada. E fui ver, a TT convulsionou, não mexia, e num relance, um colega minha atendendo, eu ouvi uma voz assim, papai, aí eu virei e falei, a TT falou, não era outro paciente. E, enfim, TT teve um AVC. A gente foi alugar uma cadeira de roda para ela quando ela saiu do hospital. Eu falei, meu Deus do céu, a gente não tem acessibilidade nenhuma. O que que vai ser da minha filha? E eu falei, eu não sei, cada um tem uma religião, mas eu fiz um pacto com Deus. Eu sou católico. Eu falei, oh meu Deus, o que tiver que acontecer com a TT, que aconteça comigo, né? E parece que ele ouviu, que eu tô com artrose do mesmo lado dela, eu fico mancando do mesmo lado. Que E eu boa, falei doutor. também, eu atendo no interior, e as estradas de terra que eu passo, passam borboletas, né? Eu falei, oh minha Nossa Senhora, se para cada borboleta que passar e eu fizer uma oração, a senhora dá 1 segundo de vida para minha filha, então cada oração que eu fazia me trazia um conforto tão grande. E eu retornei para o plantão uma semana, minha esposa me ligava, eu falei, gente, tá falando que a TT morreu. O que que Ai, tem isso a ver com autismo? É, tem a ver que eu tinha medo da morte, cada segundo era importante para mim. Isso aí já tem 7 anos, então hoje cada dia é importante. Eu dormia imaginando que ela ia estar viva, o outro dia era importante para mim, de eu estar com a minha filha. E no autismo, eu tinha medo da morte. No autismo, o pessoal tem medo da vida, o pessoal tem medo do outro dia.
Não tenha medo da vida, você que tem um filho com autismo. Valorize, é o único bem que a gente tem. Se o seu menino é agitado o dia inteiro, à noite vai lá, converse com ele, contemple a criação. A vida é muito importante. Vocês estão lutando, dependendo por uma felicidade que vocês já têm, entendeu? Eu rezo para ter todo dia, então cada segundo é uma felicidade. Não tenha medo de quando ele for adulto, pois você pode nem estar lá. Então contemple o seu menino, ou leve, ou grave, ou moderado. Contemple, pois você tem um bem maior que a vida e a qualidade de vida. É isso que eu queria passar para vocês. Não, doutor Hugo, eu não sei nem como terminar. Muito obrigada pela confiança, né, de compartilhar com a gente. Eu que agradeço a vocês. Por ter passado tantas informações importantes, mas por mais. Vamos valorizar a vida, né? Por ter compartilhado quem você é. Quando a gente pega essas exposições de menino com autismo, aquela foto que está o menino rindo, dependendo, foram 300 fotos, mas aquela foto é importante. Contemple cada momento, não vamos perder a vida, não. O que eu estudo é para melhorar a vida, né? Quando não tiver vida, não vai adiantar de nada. Estamos aqui juntos, nesse propósito, mais natureza, mais vida. Isso. Doutor Hugo, muito obrigada. Obrigado. Agradeço o seu vocês. tempo. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Nessa quase uma hora, estamos indo para o nosso fim. Fiquem ligados, porque vem outros bate-papos, outras conversas, que com certeza vão colaborar muito para expandir nossos horizontes, né? Para ajudar a gente a entender sobre vários assuntos aí. Então, fiquem ligados nas nossas divulgações, que em breve teremos muitas novidades. E mais uma vez eu termino agradecendo ao Dr. Hugo por estar conosco, por ser aí esse exemplo para tantas pessoas que estão dizendo aí no nosso chat, esse exemplo de profissional comprometido, dedicado, tão próximo dos seus pacientes, tão humano, como o senhor disse, né? Por se colocar como ser humano e não só como mais um profissional que está aí acompanhando os pacientes. Muito obrigada, doutor Hugo. Ô, cara, obrigado. Adorei bater papo com você. Foi bom demais. Um grande abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.